Olá, eu sou Tales de Mileto. Muitos me consideram o primeiro matemático, pois eu nasci em 624 a.C. Eu determinei a altura da maior pirâmide do Egito, a pirâmide de Coepes, usando o conhecimento que te vou dar nesta aula. Por agora, vou começar por apresentar o meu teorema, ou seja, o teorema de Tales. No fim da aula, vamos viajar no tempo para observar como procedi. Observa as retas concorrentes AB e AC, que se intersetam no ponto A. Agora vou desenhar duas retas estritamente paralelas que intersetam essas duas retas concorrentes. Vou então identificar os pontos de interseção, o ponto D e o ponto E. Desta forma, as retas DE e BC são estritamente paralelas. Estas quatro retas formam dois triângulos, o triângulo ADE e o triângulo ABC. Agora, desejo saber se estes dois triângulos têm, de um para o outro, três lados diretamente proporcionais. Para tal, eu gosto de criar uma tabelinha, com o triângulo maior em cima e o triângulo menor em baixo. A medida AB está para a medida AD. A medida AC está para a medida AE. E a medida BC está para a medida DE. Agora, basta efetuar a divisão para verificar se os lados são diretamente proporcionais. Neste caso, a razão é quanto? A razão é 2. Isto quer dizer que os lados são diretamente proporcionais porque a razão é constante. Agora, vou alterar a posição da reta DE, mantendo o paralelismo. Podes observar que a razão vai se manter constante. Vou agora enunciar o teorema de Tales. Se duas retas estritamente paralelas, neste caso as retas AC e DE, intersetarem duas retas concorrentes, neste caso o AB e o CB, então serão formados dois triângulos, neste caso o triângulo ABC e o triângulo BDE. E estes dois triângulos terão os lados diretamente proporcionais. Ou seja, a razão das medidas dos lados é constante. Vou apresentar esta situação matematicamente. Apresento o triângulo maior em cima, ou seja, o triângulo ABC, e o triângulo menor em baixo, o triângulo BDE, e vou comparar as medidas dos lados. A medida AC está para a medida DE, a medida AB está para a medida BD, e a medida CB está para a medida BE. E ao efetuar a divisão destas medidas, o quociente ou a razão será constante. Vou apresentar um exercício. Calcula, se possível, os valores de x e de y. Neste caso, pelo teorema de Tales, é possível calcular os valores de x e de y. Porquê? Pois temos duas retas estritamente paralelas, as retas AC e DE, e estas duas retas intersetam duas retas concorrentes, as retas AB e CB, que são concorrentes no ponto B. E estas quatro retas formam dois triângulos, cujos lados são diretamente proporcionais. Ou seja, as razões das medidas dos lados é constante. Cada vez que eu comparo medidas diretamente proporcionais, eu utilizo uma tabelinha com a figura maior em cima e a figura menor em baixo. O y está para 6, o 12 está para 8 e o 10 está para x. Como a razão é constante, pois os lados são diretamente proporcionais, vou efetuar a divisão onde é possível efetuá-la. 12 a dividir por 8 é igual a 3 meios. E 1.5, tal como 3 meios, tal como 12 a dividir por 8, é a razão de semelhança vista como uma ampliação. Desta forma, os lados do triângulo maior são 1,5 vezes superiores aos lados do triângulo menor. Então, para cima, multiplicamos por 1,5. Também poderíamos multiplicar por 3 meios. E para baixo, dividimos por 1,5. Ou poderíamos também dividir por 3 meios. Ou multiplicar pelo seu inverso. Ou seja, multiplicar por 2 terços. Que é a razão de semelhança vista como uma redução. Assim, para obter o valor de y,
Agarro no 6 e multiplico por 1,5 e efetuo os cálculos, ficando então y igual a 6 vezes 1,5, que é igual a 9 cm. Para obter o valor de x, agarro no 10 e divido 10 por 1,5, ficando então x igual a 10 a dividir por 1,5 é igual a 6,66666. 6, entre parênteses curvo, o 6, ou seja, o período. Temos que concluir o exercício com a resposta. O x é igual a 6,6666 cm e o y é igual a 9 cm. Vou agora falar do teorema recíproco do teorema de Tales. Observa duas retas concorrentes AB e AC e intersetam-se no ponto A. Vou agora traçar duas retas quaisquer que vão intersetar essas duas retas concorrentes. Como podem observar, estas quatro retas vão formar dois triângulos, o triângulo ADE e o triângulo ABC. Para verificar se os lados são diretamente proporcionais, eu utilizo constantemente uma tabela, com o triângulo maior em cima e o triângulo menor em baixo, e vou inserir as medidas dos lados. A medida AB está para a medida AD, a medida AC está para a medida AE e a medida BC está para a medida DE. Agora, dividindo as medidas dos lados, vamos obter a razão. Mas, se alterar a posição da reta DE de forma que os lados sejam diretamente proporcionais, ou seja, a razão seja constante, qual será a posição relativa das retas DE e BC? Elas serão estritamente paralelas. Vou agora confirmar essa situação traçando uma reta paralela à reta BC. Arrastando esta reta paralela à reta BC, vai sobrepor a reta DE. Logo, DE e BC são estritamente paralelas. Agora sim, posso enunciar o teorema recíproco do teorema de Tales. Se duas retas intersetarem duas retas concorrentes, formando dois triângulos com os lados diretamente proporcionais, então essas duas retas são estritamente paralelas. Para medir a pirâmide, procedi da seguinte forma. Espetei uma estaca perpendicular ao chão e esperei pelo momento certo em que a sombra da estaca me disse o mesmo que a própria estaca. Depois assinalei a posição em que se encontrava a sombra da pirâmide, obtendo assim dois triângulos com os lados diretamente proporcionais. Finalmente, obtive a altura da pirâmide. Não se esqueçam de subscrever o canal, pois só assim irão contribuir para a criação de mais vídeos.